A possibilidade de ficar perdido no meio do mar assusta qualquer um. Mas você já imaginou estar em alto mar e de repente perceber que aquele pode ser o seu último momento de vida? Harrison sabe bem o que é isso. Ele passou 2 dias no fundo do mar e por pouco não perdeu a vida. Até os corpos dos companheiros sendo devorados pelos peixes ele ouviu. Agora, como ele conseguiu sobreviver? O cara é o Aquaman? Ele ficou 2 dias respirando debaixo d'água? Nada disso. Ele conseguiu graças a uma bolha de ar. Hein? Você não entendeu nada? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Vem comigo que eu vou te explicar toda essa história de doido. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Existem muitas histórias de filmes onde o assunto principal é um trágico acidente em pleno alto mar, e existem também os casos reais que muitas vezes a gente nem acredita que poderia acontecer. O clássico é o Titanic, é um bom exemplo, a gente tem também o filme Náufrago, mas e se eu te contasse que a 30 km da costa da Nigéria, além de sobreviver a um naufrágio, o Harrison conseguiu passar por 2 dias no barco e por um milagre ele saiu de lá com vida. O naufrágio. No dia 26 de maio de 2013, o Harrison O'Kane, ele tinha 29 anos e mais 11 homens estavam em um navio rebocador a trabalho para checar um naufrágio que tinha acontecido. Esse navio é um barco menor usado para puxar, empurrar e rebocar barcaças e navios em manobras delicadas. Era mais ou menos aí umas 4h50 da manhã e Harrison estava no banheiro do rebocador, Jackson 4. Quando começou a chover, só que não era uma chuva qualquer, ela estava tão forte que o barco que estava no Oceano Atlântico foi atingido e começou a virar. A água então começou a encher o lugar, imagina só o desespero dele, né, vendo o lugar se encher de água e aumentando cada vez mais. Como o barco afundou de lado, a água que estava enchendo o lugar travou a porta e Harrison se viu preso lá dentro. A janela do banheiro ainda deixava o Harrison ver o que estava acontecendo do lado de fora e de lá ele viu 3 dos seus companheiros de trabalho serem levados pela água. O homem tinha certeza de que eles morreriam e acreditava que logo seria a sua vez. Apesar do lugar estar cheio de água, sobrou um espacinho que tinha ar. O Harrison ele precisou ficar boiando para conseguir respirar durante um tempo e por sorte ele viu no canto do banheiro tinha se formado uma bolha de ar e foi essa bolha que fez ele sobreviver enquanto esteve na água. Para chegar nela e poder respirar, o Harrison tinha que ficar com uma bacia para conseguir se manter ali com a cabeça virada. Enfim, imagina só o desconforto que o cara ficou durante todo esse tempo. Ele também decidiu tirar as suas roupas e ficou ali só de cueca ali, já que elas molhadas pesavam muito, fora que provavelmente poderia causar mais frio, né, já que ele estava com parte do corpo para fora da água, nessa bolha de ar. Wearing only his underpants, survived around a day in the 4-foot square toilet, holding onto the overturned wash basin to keep his head out of the water. Fora toda a dificuldade que ele enfrentou para respirar, ele ainda ficou os quase 3 dias sem comer e sem beber água. Corpos devorados. Depois de 24 horas preso, o O'Kane ele decidiu então fazer o possível para poder escapar do banheiro. Então, mesmo sem conseguir enxergar nada, ele resolveu sair chutando e batendo na porta para conseguir sair de lá, e ele conseguiu. Porém, não era só isso que iria fazer com que ele ficasse vivo. O Harrison, com todo o seu esforço, ele foi conseguindo se locomover dentro do navio, sempre indo aí para lugares onde ele conseguia respirar. E para conseguir isso, ele pegou aí painéis de um quarto e bacias que ele encontrou e usou como uma espécie de balsa para poder se locomover aí para os lugares do navio. Sempre, é claro, pelas partes que tinha ali um espaço que desse para respirar. Com mais ou menos 48 horas embaixo d'água, se já não bastasse a situação toda, as coisas ainda iriam ficar mais aterrorizantes. O Harrison ele chegou a uma cabine ainda sem visão, mas mesmo assim percebeu que os corpos de seus colegas de trabalho não estavam muito longe. Na verdade, estavam tão perto que ele conseguiu sentir o cheiro do corpo apodrecendo. E para o desespero de qualquer um, ele percebeu que peixes começaram a ir até lá para devorar esses corpos. O Harrison ele não conseguia ver, mas ele ouvia tudo. O resgate. Já era dia 28 de maio e o Harrison ele ainda lutava pela sua vida quando ouviu um barulho. Ele não sabia que a Chevron, que é a empresa que contratou os proprietários do navio, tinha enviado mergulhadores em busca dos membros da tripulação. O Harrison já estava quase sem esperança, mas mesmo assim ele ouviu um som alto de martelo batendo no navio, foi até um dispensador de água e puxou o filtro, depois ele bateu do lado do navio até que alguém ouvisse e deu certo. Os mergulhadores estavam recolhendo os corpos e ficaram em choque quando o barulho que eles fizeram foi respondido. A luz no fim do túnel tinha ganhado uma nova versão, a luz no fundo do mar. Provavelmente foi isso que Harrison pensou quando viu a luz da lanterna presa na cabeça do mergulhador.
Ele começou a acenar, o Harrison conseguiu ser resgatado por meio de uma passagem estreita entre o banheiro e um quarto. I thought of my family, thought of my mom, my brothers, my wife. I have access to none of them, no way to get to them. And I was right in the water and I know I'm going to die. E logo que isso aconteceu, já colocaram uma roupa de mergulho e máscara de oxigênio nele, além de um capacete para que ele conseguisse ir até a superfície. What's your name? Harrison. Harrison O'Kane estava sem a pele da boca e com o corpo descascando por conta da água salgada. Ele ficou mais de 60 horas submerso a 30 metros de profundidade na água do mar, sem comida e sem água potável. E mesmo assim, ele conseguiu sobreviver. Olha, se tem história mais surpreendente do que essa, eu realmente desconheço. Um verdadeiro milagre. I was there, keep on praying. When I prayed for some time, I stopped. And I said, God, let that will be done as it is in heaven, because I have tried my best. Harrison thought he was at the bottom of the sea, although the company says it was 30 meters below. The diving team fitted Harrison with an oxygen mask, diver's suit, and helmet, and he reached the surface at 7:32 p.m. more than 60 hours after the ship sank. Harrison passou por um tratamento para se ver livre do trauma, mas no ano que ele foi resgatado, ele contou que às vezes, quando estava deitado na sua cama, ele sentia que ela estava afundando e que não sabia se algum dia voltaria para o mar depois de tudo que aconteceu, tudo que ele passou. Ele conta que durante todo esse tempo que ele esteve lá, ele clamou muito por Deus. Mesmo já quase sem forças, era nele que buscava se manter e que realmente ele ter saído dessa vivo foi um milagre. Spent another 60 hours in a decompression chamber where his body pressure was returned to normal. Had he just been exposed immediately to the outside air, he would have died. Harrison voltou para sua cidade natal, Warri, na Nigéria, e não foi no enterro de seus conhecidos de trabalho com medo da reação dos familiares, já que o pessoal da região é bem supersticiosa e algumas pessoas poderiam culpar ele só por estar vivo, né? Até criaram alguns boatos de que ele tinha sobrevivido por pensamentos de magia negra. Harrison made a full recovery from his ordeal and returned to his hometown of Warri, Nigeria. Rumors spread that Harrison saved himself through black magic. Em abril de 2006, Harrison criou um canal no YouTube. Os vídeos eram praticamente sempre falando sobre sobrevivência no mar, mas o último vídeo foi postado há 6 meses. Aparentemente ele se recuperou e está vivendo muito bem. É claro que o que passou nesses quase 3 dias no mar ficará na memória, né? Mas serão lembranças de um trágico acidente que já passou e teve um final feliz. E aí, você conhecia essa história, esse caso do Harrison O'Kane? O que você faria se estivesse no lugar dele? Será que você manteria a esperança, cara? Imagina ficar preso no fundo do mar sem enxergar, respirando por causa de uma bolha de ar, cara. É uma loucura, né? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal. A gente tem vídeo todo dia, 2 vídeos por dia, tá? Me segue no Instagram, é @marcelomilos, pra você me mandar sua ideia de vídeo. A gente se vê mais tarde. Falou!